Faltam menos de 4 meses para as eleições presidenciais e 30% dos eleitores ainda não têm candidato. Se o brasileiro ainda não se ligou completamente na Copa, imagine nas eleições que acontecem em 5 de outubro. Eu estou em dúvida. Tanta corrupção que está tendo aí, a gente tem que pensar bem em quem a gente vai votar, né? De acordo com a última pesquisa de intenção de voto do Datafolha, 13% dos eleitores ainda estão indecisos e 17% pretendem anular ou votar em branco. A quantidade de eleitores sem candidato, 30%, é a maior desde 1989, quando ocorreu a primeira eleição presidencial depois da ditadura militar. As 5 últimas eleições presidenciais foram marcadas pela polarização entre PT e PSDB. Até agora, as pesquisas indicam que essa escrita deve se repetir em outubro. Uma terceira via poderia se beneficiar da grande quantidade de eleitores indecisos e descontentes. Mas até agora, ela não se viabilizou. Nem mesmo a presença do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que traz Marina Silva como vice, tem conseguido alterar esse cenário. Eduardo Campos foi o que mais caiu no último Datafolha, enquanto Aécio Neves, do PSDB, oscilou 1 ponto para baixo, dentro da margem de erro. E a intenção de voto na presidente Dilma recuou 3 pontos. Para esse cientista político, o surgimento de uma terceira via encontra dificuldade no mesmo fator que explica a dificuldade da oposição decolar. Essa é a crise de fundo, é uma crise de legitimidade do próprio sistema político brasileiro. Existe pouca diferenciação entre Dilma, Aécio e Campos, e isso cria, digamos assim, uma confusão geral na mente do eleitor e vê todos os candidatos como iguais. O Vila, o erro é mesmo no sistema político brasileiro? Por isso que as pessoas estão indecisas e não querem, algumas desistem de votar? Não, eu acho que é necessário. Claro, na história do Brasil republicano, inúmeras vezes tem essas crises de representatividade. Votos brancos e nulos. Na eleição de 1990, para o Congresso Nacional, o que chamou mais atenção foram os brancos e nulos. E teve naquela época, há 24 anos atrás, uma grande discussão no Brasil sobre o número de brancos e nulos, em 90. Isso tem eleições que tem mais brancos e nulos, e além da abstenção, isso varia. E nós estamos muito longe da eleição. A atenção agora das pessoas estão com a sua vida cotidiana, com Copa do Mundo, então a eleição é daqui para frente. Agora, é claro o sinal, e a pesquisa Datafolha mostra isso, inclusive quando ela é recortada, estava na Folha, quando a gente recorta para São Paulo, que o sentimento de mudança é de 83%, querem mudar. Se 83% avaliam dos entrevistados, em São Paulo, a aprovação do governo Dilma é de somente 23% em São Paulo, no estado, e ruim 39%. Muito maior que o índice brasileiro. Ou seja, no maior estado da federação, que concentra cerca de 23%, mais ou menos, do eleitorado, esse é o sentimento. E que a inflação está aumentando, todo mundo sabe, só que político que não vai em supermercado, não vai na feira, acha que está tudo que está bem. Há um desejo de mudança. E esse é o nó górdio da questão para o governo. Porque a candidata é candidata à reeleição. Se há um sentimento de mudança e ela é candidata à reeleição, a pergunta é, ela encarna o sentimento de mudança? Ela não encarna, porque a presidência, e isso eu disse aqui, desde o início, tenho tranquilidade, foi um desastre econômico, foi um desastre diplomático, o desastre de crescimento econômico, basta comparar com a América do Sul ou com os emergentes, todos os dados mostram que a gestão econômica foi ruim, que a questão da gestão da coisa pública, os casos de corrupção, a maior obra pública do governo Dilma foi aonde? Em Cuba, no Porto de Mariel. Em suma, o eleitor está cansado. Agora, a pergunta é, a oposição consegue ter um discurso que capte esse sentimento de mudança? Eu acho que esse é o desafio para os dois candidatos oposicionistas de terem um discurso que consiga ganhar um apoio político da população. Agora, a situação da presidente Dilma é muito difícil. Por isso que o Volta Lula, na próxima pesquisa, se ela cair outra vez, que ela está caindo nas 4 últimas, o grito de Volta Lula, dentro do interior da base governamental, vai ser ensurdecedor. Ayrton, o Vila citou aí a eleição de 89, porque também nós estávamos patinando na redemocratização ainda, né? Não foi? E foi o maior índice de 22, abstenções. E 22 candidatos. E 22 candidatos, né? Mas hoje aqui, o que exatamente você acha que está acontecendo para ter esse índice que está cada vez mais crescendo, né? Olha, William, eu enfrentei uma eleição, aliás, a primeira eleição que eu disputei foi em 1974. E o grande inimigo da democracia nessa eleição não eram os militares, era a campanha pelo voto nulo.
era uma campanha organizada nacionalmente. E nós defendíamos uma campanha que tínhamos um partido de oposição, que tínhamos que transformar esse partido num verdadeiro partido de oposição, que no caso era o MDB. Agora, nós não temos uma campanha dirigida para o voto nulo. Nós temos uma manifestação de que não tem candidato ou que vota em branco, que vem espontaneamente. E vem em função de quê? Do descrédito das instituições. Descrédito esse que não se resume só no Executivo. O Poder Legislativo é um dos fatores fundamentais para a descrença, porque é o parlamentar que está mais ligado ao eleitor. É o parlamentar em todos os níveis, o federal, o estadual. E se esse parlamentar não tem credibilidade, uma vez eu disse aqui no outro programa, o Cheito me disse, mas eu vou votar por quê? Meu voto não muda nada. Ele elege um representante, sabendo que esse representante, lá, quando chega no Congresso, na Assembleia Legislativa, vai se associar aos que estão dominando o Executivo para fazer maiorias, para levar vantagem. Então, essa descrença no voto, que não muda nada, é que é o grande desafio para os candidatos de oposição. Se eles não conseguem encarnar, e até agora eu vi que se eu somar o voto dos dois candidatos e somar a intenção de voto da presidente Dilma, eu vejo que ela ainda ganha dos dois juntos. Não é verdade? Então, isso é um fato que tem que ser levado em conta também. Por que é que ninguém consegue encarnar um espírito de oposição, de mudança? Porque não tem propostas? E exatamente por isso. Quais são as propostas dos candidatos? Quais são? O que difere o candidato Campos? O que difere do candidato Aécio? Quais são as diferenças entre eles? E eles cometeram um erro, saíram de mão dadas por aí. Foi um erro do Campos, porque isso beneficiou o Aécio, tudo indica nas pesquisas. Não tem diferença entre os dois. O Aécio é governador de Minas, é mais conhecido. Você entendeu? Tá, mas eu pergunto para os senhores, eles são pré-candidatos ainda, não é porque não startou o processo? De um lado... Eles são pré-candidatos. Tem gente que nem conhece o Aécio, o Eduardo Campos. Quem é presidente, quem é governador, quem é prefeito, numa reeleição sempre leva vantagem, né? Quem está no poder sempre leva vantagem e tal. No caso de uma eleição para presidente da República, mais ainda tal. O Eduardo Campos era muito conhecido, evidentemente, em Pernambuco, não era tão conhecido no Nordeste e é muito menos conhecido no Brasil, né? O Aécio Neves, evidentemente, é mais conhecido na região Sudeste, é mais conhecido que o Eduardo Campos nacionalmente, mas não tem, evidentemente, a presença da presidente Dilma, que está todo dia e pode convocar rede nacional a qualquer momento para falar, vai até convocar uma rede para falar da Copa do Mundo. Né? Qual é a necessidade disso? Mas vai ter essa semana uma rede nacional. É propaganda eleitoral fora do prazo. Isso é absolutamente ilegal. Mas ninguém está aí com justiça. Isso no Brasil não vale nada. Quer dizer, leva vantagem, claro, a presidente. Agora, ela está em queda em São Paulo, na pesquisa Datafolha, no segundo turno, pesquisa Datafolha, em São Paulo. Aécio vence Dilma de 46 a 34 e observem, telespectador, em São Paulo, Eduardo Campos no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha, vence Dilma de 43 a 34. O que isso significa? Nos estados onde há um processo de politização maior, você tem um desgaste maior de quem está no governo e isso vai se espalhar para o Brasil. A situação é muito desconfortável para o governo. Eu não entendo de pesquisa, não posso fazer avaliações. Mas, por acaso, São Paulo é onde o governador, que é do PSDB, é o melhor avaliado, tem 44% das intenções de voto. Sim. Então, isso significa que existe um governo que é de oposição ao presidente, que carrega 44% de intenções de voto. E isso aí, obviamente, influi na escolha dos outros candidatos de oposição. Tem algum tipo não é verdade? Não é. Por isso você cita São Paulo, que se for citar o Nordeste, que o grande eleitor ainda é o Lula, né? E que a Dilma ganha de todos eles juntos. Não é? Sim. Então, mas só uma observação, eu não sou técnico para avaliar pesquisas, mas... É um panorama indefinido. Agora, é ruim, claro, para quem está no governo. Se o sentimento de mudança é tão grande, e a pesquisa mostra isso, é um sentimento de mudança em relação ao próprio governo. Como ela vai encarnar, acho que esse é o desafio para ela, como ela vai encarnar esse sentimento e como que a oposição vai encarnar esse sentimento. Agora, que a eleição de 2014 é totalmente diferente de 2010, isso a economia é diferente, a situação é outra. E ruim para o governo.